aumente o volume e conecte-se à sua causa. Você vai ouvir o podcast De Propósito. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast De Propósito. Aqui é o Wendy Bittar. E eu sou a Marina Arinelli. Nós somos do Laços Podcast, um podcast que leva informação, educação e consciência para todos os amantes de animais. E a nossa missão é cada vez mais trazer muita informação para os amantes dos animais, os tutores desses bichinhos incríveis, para que cada vez mais eles tenham qualidade de vida. É isso aí. Hoje a gente está aqui a convite da equipe do podcast De Propósito para bater um papo super especial com vocês e poder trazer essa consciência aí para todo mundo. Tenho certeza que vocês vão amar. Mas antes da gente começar, não se esqueçam de acessar o portal depropósito.com.br. Esse D aí é mudo, hein? E também tem as redes sociais, @portal de propósito no Instagram, no facebook.com/portal de propósito e De Propósito também no YouTube, para vocês ficarem sempre por dentro dos temas relacionados à causa, ok? Vamos lá então, Wendy. Uhul! Vamos lá! Wendy, conta aí pra gente, pro pessoal que não conhece o Laços Podcast, como é que a gente surgiu aí nas redes de podcast? Eu acho que foi uma coisa que foi surgindo de uma maneira muito natural, né, Marina? A Marina é minha cunhada, ela é veterinária, e eu sempre tive cachorro desde os 9 anos de idade, sempre tive cachorrinho, e depois que a Marina passou a ser minha cunhada, eu comecei a sempre sugar muita informação dela, né, Marina? É isso aí. E a Marina falou esses dias pra mim que isso é muito comum das pessoas fazerem, né? Com veterinários conhecidos. Com certeza. Então, e sempre foram surgindo muitas dúvidas, eu sempre fui tirando essas dúvidas com a Marina. As pessoas sempre me perguntavam, porque de alguma maneira eu estava sempre ajudando um pouco, assim, engajada, né, nessa questão de ajudar os animais perdidos e tal, maus tratos e tal, sempre um pouco engajada nisso, e as pessoas começaram a tirar dúvidas comigo e eu ia lá e perguntava para a Marina. E foi então que o Rafael Arinelli, da Isso Aí Design, que produz o Cinemação também, ele fez essa proposta do podcast sobre pets. Foi então que surgiu o Laços Podcasts. E foi incrível, porque a Marina entra, né, com essa parte técnica de conhecimento do veterinário, e a gente traz aí esse conhecimento complementado com alguns convidados especialistas. E eu representando os tutores, cheio de dúvidas, cheio de coisa aí pra saber, e sem saber também os termos técnicos e tal. Então é interessante porque às vezes ela entra durante o podcast, principalmente com especialistas, né, Marina? Às vezes com certeza. Às vezes entra nos assuntos assim, vocês começam a falar termo técnico, opa, peraí, não tô entendendo o que vocês estão falando, vocês estão falando veterinês, eu não tô entendendo, explica pro pessoal. Então, acho que ficou uma coisa bem interessante, assim, o pessoal tem gostado bastante, né? Não, com certeza. E eu percebi, assim, da minha parte profissional, né, que a maioria dos erros que acontecem dentro da clínica, né, dentro da casa das pessoas mesmo, em relação à saúde do animal, muitas e muitas vezes acontecem por falta de conhecimento. Então, assim, a pessoa ela acaba não sabendo aquilo, ela vai, assim, a criação de cães e gatos, né, que é lógico o nosso enfoque, mas a gente já falou até de outros animais nos podcasts, as pessoas começam a criar, o avô criava, o pai criava, a mãe criava, e aí isso vai passando de geração em geração, vai fazendo uma coisa meio que familiar, né, assim, jeito de se cuidar. E às vezes não é a maneira mais correta, às vezes tem algumas coisas que não podem ser feitas e são passadas de geração em geração, tanto em relação a doenças, então às vezes as pessoas medicam ou automedicam o animal de forma errada, como também questão de alimentação, cuidados, tratos. Então a gente eu comecei a ver que as dúvidas elas vinham muito de falta de informação mesmo, e aí a gente juntou tudo isso, o Rafa, que é o meu irmão, veio, aí a Wendy também por estar super engajada nessa causa, e aí a gente foi somando as informações para realmente tentar melhorar a qualidade de vida dos animais, levando informação, porque quem tem informação tem tudo, né? A gente consegue melhorar bastante aí
a qualidade de vida e até a perspectiva de vida. Se a gente cuida certo, eles vivem mais e melhor, né? Exatamente, e eu acho também que uma coisa que a gente acabou fazendo, que eu nem percebi, assim, que agora analisando, né, pra gente fazer esse podcast aqui de propósito, que deu uma estudada, ver como que a gente ia falar e apresentar pro pessoal, eu notei, assim, que uma coisa muito legal que a gente tá fazendo, que eu percebi, Marina, é que a gente tá aproximando, assim, o veterinário do tutor. Porque, por exemplo, em questões como eutanásia, as opiniões, né, de castração, as zoonoses também, que tem aquela questão de exames, né? Eu fui ver, o meu cachorro tava com dor nos olhos e ele pediu o exame, hemograma completo e um outro exame, não sei o que, não tem nada a ver. Pô, precisava? Eu acho que tá precisando só porque que é grana e tal. E daí a gente desmistifica isso também, tipo, traz um pouco o profissional, né, o veterinário, mais próximo do tutor, explicando porque às vezes você precisa de um exame que pra gente, que é ignorante, a gente e eu representando o povão, a gente que é ignorante nesse assunto médico, assim, né, veterinário, que precisa, realmente precisa. Às vezes você precisa dar uma volta para chegar numa solução, sei lá, enfim, precisa dar uma volta para chegar ali num ponto, né? E eu acho isso muito interessante, essa questão da eutanásia, por exemplo, que é uma coisa muito difícil para ambas as partes. Para o veterinário, geralmente, também é muito difícil também, né, tratar disso e tem que lidar com o tutor e com o animalzinho ali em questão. Será que é o momento? Será que não é o momento? Será que realmente precisa? Qual que é o limite, né? Então a gente tem também programas específicos sobre esses assuntos mais... quer dizer, programas mais profundos, né, sobre esses assuntos mais específicos. Eu brinco que assim, não é todo mundo que tem um veterinário de estimação, né? Aquele que você confia e vai, e pode ligar, e pode perguntar, e pode questionar, e assim, não é todo mundo que tem acesso a isso. Se a gente for pensar numa população de cães e gatos hoje no Brasil que tá gigantesca, né? Você vê quase toda casa tem um pet. Às vezes a gente cria confiança com o veterinário, às vezes tem gente que nem leva, né? Então, assim, a gente tem os dois extremos. Tem gente que leva o tempo todo, tem gente que não leva nunca. Nunca, né? Então, assim, para essas pessoas que não levam nunca, eu acho que o podcast, ele realmente clareia um pouco. E eu acho que essa ideia da gente trazer os especialistas também facilita, porque até para mim, como clínica geral, esclarece muita coisa na hora da gente conversar com o proprietário e ver a importância de ter esses especialistas em conjunto, né? Então, assim, com certeza eu acho que aproxima muito, facilita muito esse contato e para a pessoa ficar mais segura também quando ela estiver conversando com o próprio veterinário, né? Às vezes alguém que ela não conhece, levou a primeira vez, mas se ela tiver um pouco mais de conhecimento, ela vai saber, né, que aquilo ali tá certo, que realmente às vezes precisa de um monte de exame, né? Exatamente. A gente tem que pensar que eles não falam, então a gente vai pelo que o tutor fala, né? Então, assim, muito do que a gente trabalha é o que o tutor traz pra gente, somado a um exame físico, mas só isso às vezes é pouco. Às vezes a gente precisa de coisas que vão mais além. E nem todo veterinário é mercenário. A maioria deles, na verdade, está querendo realmente o melhor do seu pet e querer o melhor resultado aí de todo o problema que você está apresentando, né? Eu acho que a gente sempre incentiva a questionar também, tipo, o veterinário propõe alguns tratamentos ou propõe alguma maneira de lidar com aquilo que está acontecendo, com um monte de exame, e a gente propõe sempre questionar, tipo, mas será que precisa de todos os exames agora? Dá pra gente fazer alguns, ver se a gente já consegue, depois, se necessário, faz mais, ou me explica por que precisa de todos pra eu ficar mais à vontade com isso, enfim, a gente sempre incentiva. E, inclusive também, né, Marina, como você falou, essas pessoas que geralmente nunca levam em veterinário, algumas por cultura mesmo, né, pela maneira de tratar, e outras por questão financeira também, né? Com certeza. Tem as duas partes. E de você não levar porque você não pode, ou você não levar porque você acha que não precisa. Só leva quando tá muito doente, né? Mas outra coisa que você falou que, assim, que eu lembrei, né? Puxou um gancho. Da questão de ser verdadeiro, né? Assim, então, tipo, questione o veterinário, mas seja verdadeiro também na questão, olha, eu trouxe, mas eu não tenho dinheiro, ou eu trouxe, mas eu posso fazer esse ou outro não, né? Assim, a gente sempre acaba dando um jeito de conseguir a melhor coisa para o seu animal dentro do que você pode.
E também ser sincero em todos os questões de explicação do que está acontecendo mesmo. Né? Tipo, você deu uma coisa errada pro cachorro, conte pro veterinário. Senão, exatamente, porque né? senão porque dificulta muito o nosso desenvolver essa semente. Senão daí é o veterinário que vai ficar correndo atrás do rabo, né? Sem saber o que tá acontecendo. A gente sabe que a história não bate, você fala, cara, essa história não bate, tem alguma coisa, mas se você não liberar, às vezes acaba ficando mais difícil aí. E às vezes você gasta até mais, porque o veterinário vai questionar mais coisas ou mais exames para poder, às vezes, chegar numa coisa que ele chegaria mais fácil, né? E mais rápido também, né? Com certeza, com certeza. E outra coisa, assim, né, em relação a isso, fale a verdade, mas tente. Uma coisa que a gente também observa que é muito triste, isso foi uma coisa também que fez a gente se engajar aí um pouco mais nessa causa, é a questão do abandono, né? As pessoas às vezes não têm condição de cuidar daquele animal, elas não têm condições financeiras, às vezes condições psicológicas, né? Às vezes não conseguem e elas acabam abandonando os animais. Então, assim, isso é uma coisa muito triste. A gente sempre conversa no podcast para que isso não aconteça, para a gente manter essa sinceridade, procurar ajuda da maneira que você pode. Porque é uma coisa que incomoda muito a gente sabe que os bichos acabam sofrendo muito mais. Eu acho que é exatamente por isso que o De Propósito acabou convidando a gente para fazer o podcast com esse tema, né, causa animal, porque a gente está sempre teclando, a gente está sempre batendo, aliás, a gente está sempre batendo nessa mesma tecla, né, de adoção, de castração e desse comprometimento, né, tem muita gente que acaba pegando um animal como um brinquedo, né? Seja um gato, seja uma ave, seja um cão, né? Acaba ficando como brinquedo. E daí, como brinquedo, ele pode, de repente, te atrapalhar se você for fazer uma viagem, porque você tem que deixar esse brinquedo ali que precisa ser alimentado, né? Com alguém, e daí isso atrapalha, e daí tem muita gente que solta. São incríveis, são inúmeros os casos de pessoas que abandonam animais, por exemplo, e no final do ano, né, que geralmente o pessoal vai fazer viagens mais longas, nas férias de julho também, assim como tem muita adoção irresponsável em julho também, porque as crianças estão de férias e querem entretenimento, vai lá e arruma um brinquedinho, seja adotado, seja comprado, né? O Páscoa, Coelhinho, o Dia das Crianças, né? Exatamente. Natal tem muita também adoção ou compra equivocada, né? Não é indesejada, na verdade. As pessoas querem e aí elas não pesquisam corretamente sobre o que elas querem e aí acaba indo às vezes por impulso ou por uma promoção ou porque acha que vai ser legal e não pensa na responsabilidade a longo prazo, né? A gente tem, inclusive, por exemplo, um dos podcasts que a gente tem falando, acho que vários, assim, englobam essa parte de adoção, ou de comprar, ou ajudar a escolher o canil, ajudar a escolher a raça específica também, a gente fala, né, com as características, assim, de algumas raças, e também a gente tem um, que é o Laços 17, que fala quanto custa ter um animal. Eu acho muito interessante a gente já ter isso em mente, porque, assim, ao mesmo tempo que dá sim para você adotar um animalzinho sem ter grandes condições financeiras aí, e manter uma responsabilidade e manter uma dignidade, né, na vida, na saúde, né, desse animal. Também tem essa questão dos custos básicos, né? A Marina comenta nesse programa que a gente faz, ela comenta das vacinas que são essenciais, dos exames, né? Qual é a periodicidade necessária dos exames mínimos, né, que tem que ser feitos, enfim, a cada ano, a cada tantos meses, quais que tem que ser feitas, vacinas absolutamente necessárias. Então, a gente fala sobre isso. E uma coisa muito importante também é quando a gente vê alguma coisa errada, seja na própria família, que isso já super aconteceu comigo, pelo menos, com certeza aconteceu com outras pessoas, mesmo na família ou fora, o vizinho, ou tá passando na rua tal, a gente não negligenciar também, não participar de alguma coisa errada que a gente vê, porque se a gente é testemunha e a gente não faz nada, a gente também está sendo responsável por aquilo. Então, de alguma forma, claro que respeitando os limites aí, né, e a gente fazer alguma coisa a respeito, seja de maus tratos, abandono, enfim, empresas, né, como a gente viu aquele caso do Carrefour, por exemplo, tem vários casos assim, semelhantes, assim, talvez não tão
absurdos como aconteceu lá, mas existem. Então a gente não se omitir, não ficar com medo de ir atrás, não ficar com medo de procurar. Se você não sabe o que fazer, procura quem sabe. Então você procura a ONG, conversa. Eu acho que uma coisa que as pessoas geralmente fazem assim quando elas não sabem o que fazer é passa a mão no telefone e passa o problema para alguém e querem passar. Então geralmente as ONGs já estão cheias de trabalho, já estão cheias de cachorros que eram para ser temporário e estão lá para sempre. Elas estão cheias de casos o dia inteiro, de mostrar as coisas que às vezes tem que correr na hora e resolver. Então eu acho que uma coisa que pode fazer, que a pessoa pode fazer, se ela não sabe como agir naquele momento diante daquela situação, é sim passar a mão no telefone, ligar para alguém ou ir visitar uma ONG, alguém que já trabalha com isso e perguntar o que você pode fazer também, porque não dá pra gente ficar só passando a bola, né? Então vai existir algum momento, claro, que você fala assim, ó, não tenho o que fazer, eu não posso, tenho 2 filhos gritando aqui comigo, não tenho condições, enfim, eu não vou ter tempo para cuidar disso, então, e passar a bola. Existem, claro, situações dessas, mas geralmente dá pra gente fazer alguma coisa também, né? Então, tipo, toma ali as rédeas da situação também, não fica só passando pros outros. No meu trabalho a gente teve na verdade mais de uma, mas a gente teve uma situação que aconteceu, que uma amiga chegou pra mim em prantos, falou, tem um vizinho, o cachorro tá comendo a própria pata. Lembra, menina? Você super ajudou a gente também. Lembro. O cachorro tá comendo a própria pata e o vizinho tá com medo que ele tá comendo a própria pata e prendeu ele longe da casa. Porque eu, na ignorância do vizinho, uma pessoa muito simples, ignorância não tô não é pejorativo, assim, não tô agredindo o cara, é realmente uma pessoa ignorante, uma pessoa muito simples. Ele ficou com medo e falou, pô, se o cachorro tá nesse nível, então imagina o que ele vai fazer comigo. E nada a ver, o cachorro não representava absolutamente perigo nenhum, né, pra família e tal. E daí, o que a gente fez? Essa amiga não sabia o que fazer, ela não tinha como pegar o cachorro, não tinha pra onde levar o cachorro, ela não tinha condução. Então, o que a gente fez? A gente foi meio que se unindo, a gente montou um grupinho no WhatsApp, super temporário, porque ninguém mais aguenta grupo no WhatsApp, né? A gente montou um grupo no WhatsApp e foi vendo o que cada um podia fazer. Então, um correu atrás da grana, o outro foi buscar, o outro ficou com o cachorro temporário, outra pessoa foi atrás de ração, outro foi atrás de medicamento, outro foi atrás de informação, sabe assim? Eu sei que o cachorro foi pro veterinário, ele ficou internado, ficou uma grana, a gente conseguiu dinheiro facinho, porque a gente como várias pessoas envolvidas, essas pessoas ajudaram, e mesmo pessoas que estavam envolvidas ali, que não deram um tostão, conseguiram pessoas que tinham dinheiro. Então, assim, mesmo que fosse R$10, tem gente que doou R$10, tem gente que doou R$5. É de 5 em 5 que você chega a 600, 700, 900, 1.000, entendeu? Com certeza. Então deu super certo. A gente que fez rifa, enfim, a gente foi atrás eu consegui a ajuda a gente, né, todo mundo junto conseguiu a ajuda de ração, conseguimos a ração mesmo, física, não só dinheiro para comprar depois. Enfim, tem que tentar, tem que se mobilizar. Às vezes o seu único trabalho pode ser juntar pessoas que estão interessadas e pronto, você não faz mais nada, você só junta pessoas que sabem que vão ajudar e tira o seu corpo fora. Ok, você já ajudou, já fez alguma coisa, mas faça alguma coisa, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai juntando e vai montando todo o cuidado ali para aquele animal, né? Não, com certeza. Eu acho que essa questão de... Eu costumo falar que é você fazer caridade com a mão dos outros, né? Você vê um problema, você entregar esse problema para alguém, fechar os olhos e ir embora, eu acho que é uma negligência. Você fala que tá fazendo, mas você faz até um ponto, depois não faz mais, né? Assim, tipo, sei lá, tira uma foto, que acontece muito, eu vejo. Às vezes a pessoa tira uma foto, posta no Facebook, ajudem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E só isso, né? Assim, eu acho que se você puder se envolver um pouquinho mais, com certeza a gente consegue melhorar aí a qualidade de vida desses bichos que estão sofrendo. Não digo só de abandono, mas principalmente daqueles que estão doentes na rua, né? Ou que estão doentes em situação igual esses cachorros da Wendy, né? Assim, que estava doente dentro de uma casa também. Então, tem que ter informação, tem que buscar ajuda. Você pode, às vezes, fazer o mínimo possível, que é procurar alguém, mas se envolver. Às vezes, você não tem dinheiro, mas você tem o tempo de ir buscar ou de levar no veterinário naquele dia, né? Então, você pode se oferecer de fazer
a viagem para a pessoa. Então são coisas às vezes que são muito pontuais, mas que ajudam no contexto geral aí do animal. E esses que estão em sofrimento, que estão doentes, são os que mais precisam de ajuda. E às vezes só uma foto não ajuda. Dando um exemplo assim também, acho que mês passado teve um gatinho que estava muito ruim, tinha sido abandonado ao lado de uma lata de lixo. E aí a pessoa postou uma foto falando que o gato estava muito ruim. Ela achou inclusive que ele não estava mais com vida, e aí tirou uma foto. Mas ela falou, olha, eu achei que não estava com vida, mas ele está com vida, por favor, ajudem. Então a pessoa passou pelo gato, tirou a foto, postou, isso era meio-dia, foi chegar no ouvido de um protetor de animais só às 10 horas da noite. E aí esse gato foi resgatado só às 10 horas da noite. Então assim, você imagina o tempo de sofrimento que ele ficou ali caído na rua, né, semi-morto ali, exato. Sofrendo com dor. Então assim, às vezes o fato de você levar para algum lugar e falar, vai cuidando que eu vou resolver o que eu vou fazer, já facilita, são horas a menos de sofrimento, às vezes a possibilidade dessa vida se recuperar e conseguir depois um lar e depois ser um gato, né, normal. Então, assim, tem possibilidades que se a gente intervém, a gente com certeza consegue fazer com que esses animais ganhem muita qualidade de vida, né? A gente fala, a gente não muda... Salvando um bicho, a gente não muda o mundo, mas a gente muda o mundo daquele bicho, né? Porque ele vai conseguir ter muita coisa que ele não poderia e morreria cedo e ficaria ruim, ou às vezes morreria naquele momento mesmo, se você não intervir. Então a gente precisa realmente se engajar pessoas ao redor. E a causa animal, eu acho que o bonito dela é que muita gente se sensibiliza com isso, né? Então assim, não é difícil você encontrar ajuda, não é difícil se você postar, e você for uma pessoa séria, lógico, pelo amor de Deus, né? Se você for uma pessoa séria, você postar e falar, olha, eu tô com um bicho aqui que eu preciso muito de ajuda. Eu vejo muita gente, atendo no interior de São Paulo, né? Muita gente que se mobiliza assim, olha, beleza, resgatei, a pessoa vai fazer rifa, vai fazer um crochê, vai rifar um bolo, sabe? Exato, Entra com bolo, outro entra com a rifa. Às vezes de R$2, R$3 que você consiga vender, realmente você consegue juntar o dinheiro e as pessoas, elas se mobilizam, né, para poder ajudar um animal. Então a gente tem muito para fazer e às vezes a gente não faz porque acha que é só dinheiro que pode entrar para ajudar, e não é isso. A gente consegue de diversas formas ajudar um animal em situação de perigo, né, em situação ruim. Essa questão que você falou de passar a fazer caridade com o chapéu dos outros, né? Então, tem muito abandono também em clínicas, né? Tipo, abandono às vezes dos animais e abandono da dívida também, né? Então, super. Exato. Então, isso é uma sacanagem, porque o profissional, o cara tá ali trabalhando, entendeu? Ele estudou, ele teve custo, ele tem, além dos custos dele, né? Tipo, da vida para ele chegar até ali, ele tem todos os custos que ele teve com o animal. Então não é só lucro, não é só ele deixou de ganhar e fez caridade. Não, ele teve gastos e ele vai ter que tirar do bolso dele. E isso não acontece uma vez ou outra, isso acontece muito. E daí uma clínica, que é um negócio, não pode ficar vivendo de fazer caridade, né? Ele tem que ter ali o giro, enfim. A gente também quer, né, viver, né? A gente não, né? As clínicas, os veterinários também precisam viver, normal. E daí, acho que assim, quando a gente fala desse negócio de juntar forças, né, de repente pega esse animal e leva para a clínica e imediatamente aciona os seus amigos, fala, pessoal, eu fiz isso, mas eu preciso de ajuda, eu não posso deixar isso, eu tenho esse comprometimento, eu me comprometi com a clínica tal, se vocês não quiserem passar o dinheiro para mim, liga lá, pergunta quanto que já foi pago e dá um pouquinho, enfim, tem várias maneiras de você também acabar conseguindo ajuda, porque as pessoas precisam de credibilidade, porque tem muita gente também que pede ajuda e não né? As pessoas estão se aproveitando da situação. Então tem muitas maneiras de você fazer um trabalho que você mostre assim bem, que fique bem claro, né? Tem gente que, a Marina falou, né, que esse rapaz que ajudou, né, que ajudou esse gatinho, que depois ele mostra, ele posta a nota fiscal, ele posta o recibo, onde que foi tratado o animal, quanto que ele gastou de cada medicamento. Então tem uma maneira que dá para você também ir prestando contas, vamos dizer assim, porque as pessoas criam uma super confiança em você. E daí, com certeza, vai ser mais fácil de você conseguir ajuda de uma próxima vez. Assim como vai ser mais fácil de você conseguir ajuda, de repente, no veterinário que você leva. Esse cachorro que a gente levou, essa moça que passou realmente lá
no cara e resgatou esse cachorro que estava comendo a própria patinha dele, ela deixou numa clínica e o cara falou assim, ó, pode deixar, você vai pagar como você quiser, você vai pagar do jeito que der, conforme for entrando dinheiro, você vai pagando. O cachorro saiu de lá, a dívida não tinha sido pago tudo ainda, e tinha coisas, como eu falei, houve consumo lá, né? Não foi só o trabalho do profissional, houve consumo de coisas que precisariam ser pago, houve gasto, né? E daí o cara falou assim, depois você vai pagando como você pode. Só que isso não caiu do céu. Ela já aconteceu vários momentos que ela levou e ela pagou todas as dívidas que ela teve. Então ela ia lá, pedia socorro, o cara socorria e ela sanava todas as dívidas. Então teve essa credibilidade também do protetor, né? Vamos dizer assim, a pessoa que resgatou ali com a clínica veterinária. Já criou esse laço de confiança. E esse laço também pode ser criado com amigos, de repente, que super ajudam. Você fala, o amigo já vai lá, qual é a conta? Não é verdade? Tem muita gente que fez isso. Quando eu pedi ajuda, vários amigos meus falaram, nossa, Andy, eu vi lá no seu... Acho que eu coloquei não sei se foi no meu perfil do WhatsApp, foi uma coisa bem rápida, assim, que eu queria uma resposta rápida. E daí várias amigas falaram assim, qual é a conta? Me passa a conta, me passa a conta. E tipo, foram passando e eu fui repassando a grana também. Acho isso muito legal. Eu acho que quanto mais você se envolve, mais, assim, maior a rede de apoio que você cria, né? Uhum. Então, assim, é veterinário, é amigos, é um monte de gente. Às vezes você não quer encabeçar maus tratos, né? Alguma coisa assim, mas você pode estar dentro dessa rede de apoio e auxiliando com coisas simples. Uhum. Então, criar essa rede, esse vínculo é muito legal porque a gente precisa. O maus tratos, assim, acontece muito, muito mais frequente do que a gente pensa. Uhum. A gente fica chocado, às vezes, com o caso, como você falou, do cachorro do Carrefour, mas isso é muito mais frequente do que a gente pensa. Todo dia acontece. Quem realmente se envolve com a causa animal, com maus tratos e abandono, né? Você nota aí, assim, diariamente casos e mais casos, né? E aí são meses, às vezes, de recuperação daquele animal para que ele esteja bem. Então, se você fizer parte de uma rede de apoio, se você se interessa e quiser fazer parte de uma rede de apoio, você pode, às vezes, se vincular a uma ONG ou se vincular a um protetor, né? Que às vezes os protetores não têm instituição certa, mas tem muita gente que faz um pouquinho de cada vez ou um bichinho de cada vez e consegue aí melhorar a vida de vários bichos. Então, tem possibilidades, é possível conseguir, só precisa realmente estar engajado e ter isso no coração, né? Querer se envolver, na verdade. E eu acho que a causa animal, assim, o tema, né, causa animal, envolve muita coisa, né, como eu falei, como eu fui dar uma estudadinha aqui pra gravar o podcast de propósito, quando teve o convite deles, comecei a tentar sucintamente ter um significado da causa animal. E, não tem um significado, assim, específico. Então são as necessidades, é a defesa dos animais. Aí você tenta pegar coisas, assim, que englobam, por exemplo, uso de animais para estudo de medicamentos, e cosméticos e tal. Daí, então não é necessidade só, é defesa. Daí, em outros casos, não é defesa de necessidade. Enfim, eu não consegui definir sucintamente o que é a causa animal, porque é uma coisa muito grande. E a gente está falando aqui, como a gente tem um podcast sobre pets, a gente está falando mais sobre pets, mas a causa animal em si, como eu falei agora, é gigante, é de tudo, seja a questão de ser vegetariano, seja o uso de animais para vegetariano, vegano, né? Uso de animais na indústria de cosméticos, para trabalho, rural, enfim, tem uma infinidade, né? Se eu for ver até a parte de reciclagem, uso de plástico, contaminação ambiental, né? Exato. Eles estão em tudo, na verdade, se a gente for parar para olhar. Exato, eu acho que de qualquer maneira você parte do princípio, você parte da empatia. Você ter aquela empatia para com o animal, seja qual for a espécie dele. Você ter uma empatia, você se colocar no lugar dele e você vê ele assim mais como um igual, assim, sabe? Não igual, não sei como explicar isso. É porque, na verdade... Como uma vida, acho que como uma vida tão importante quanto a sua, né? Exato, é isso. Tão importante quanto a sua, exatamente. E também, né, Marina, voltando agora para a parte pet também, o que acontece muito
é que as pessoas, ao fazerem essa questão da empatia e achar que é tão importante quanto, acabam humanizando o pet, né? Também que é uma coisa que já não é muito legal. Uma coisa, outra coisa, né? Às vezes aí vai pro outro extremo, né? A gente trabalha com dois extremos aí na linha animal, né? Aqueles que não ligam nada, aqueles que ligam excessivamente. Tornam eles humanos ou tiram eles das características naturais deles, né? Isso é uma coisa que a gente também bateu na tecla várias vezes no podcast. Sim. Da gente deixar o bicho ser bicho, né? O cachorro ser cachorro, o gato ser gato, o passarinho ser passarinho. Que eles possam aí exercer livremente a sua forma de ser, né? Exatamente. É o respeito pelo que ele é e não tentar trazer ele mais próximo do que você acha que é bom pra você, né? Isso, com certeza. A gente tem que pensar que são espécies diferentes, respeitar, e aí vale a pena realmente a gente estudar e conhecer mais, porque até a gente, assim, né, aproveitando o gancho, a gente fez uma linha de adestramento sobre coisas que... uma sequência de podcast de adestramento, falando sobre as coisas que satisfazem eles, né? O ritmo de vida, como fala, as rotinas. Então, assim, são coisas meio diferentes aí da gente, que a gente acaba não sabendo, às vezes por excesso de amor, e nesse caso eu não acho que seja maldade, não. Eu acho que é excesso de amor mesmo, a gente acaba trazendo eles para um lado humano que às vezes não tem necessidade, que a gente também acaba privando eles de algumas coisas que eles precisam, né? Que é necessidade por conta da espécie ser diferente mesmo. E assim, essa questão da gente respeitar a espécie, a gente tem que entender também que os animais, eles estão lá na nossa sociedade, eles começaram a vir na nossa sociedade, na verdade, por diversos motivos, né? Primeiro, ele sempre veio por trabalho, né? Então, assim, era caça, era proteção, era pesca, então assim, era diversos fatores que começam a aproximar o cão e o gato aí do ser humano, né? Falando puxando a sardinha aí pro nosso lado pet. E aí hoje em dia a gente vê um link muito grande com a parte emocional, né? Os pets, eles estão dentro das casas das pessoas, às vezes para ser uma companhia, para participar da vida do ser humano, né? Às vezes as pessoas estão querendo ter menos filhos e ter mais cães, né? E acaba se envolvendo emocionalmente com eles. Mas mesmo assim, a gente tem que pensar que eles têm serviço, que eles têm capacidade de ser muito além. Um dos exemplos, né, que a gente até conversou, fez um podcast sobre isso, foi com o pessoal lá do Instituto Magnus, que eles fazem um trabalho super legal e é um trabalho super respeitoso em relação ao animal, mas que é de serviço e não só como pet, né, Wendy? No caso lá, eles preparam os cães para utilizá-los com deficientes visuais, né, para serem guias, cães guias. Então tem todo um trabalho lá incrível, super recomendo vocês ouvirem o podcast, mas ainda visitar e se informar sobre o Instituto Magnus, que é um trabalho maravilhoso que eles fazem. E além desse uso que você está falando, também tem uso que a polícia faz, né, com os animais. A gente vê às vezes alguns casos na televisão de resgate, né, que os cachorros são fundamentais, salvam muitas vidas, às vezes inclusive perde a própria vida deles ali, né, para salvar a vida colocam a vida deles em risco, né, para salvar a vida de outras pessoas. Identificação de drogas, né, em aeroportos e tal, eu acho que eles são fundamentais, eles têm uma utilidade, assim, a gente pode trabalhar em parceria com eles em coisas incríveis. Em asilos, né, nessa parte que você falou também de... parte emocional, né? Isso, na parte emocional. Hospitais, com crianças, né, que estão enfrentando algum problema, câncer e tal, enfim, várias áreas. E também numa coisa mais pra gente, assim, por exemplo, ainda assim nessa questão psicológica, ajudando, né, nessa questão emocional, na prática de exercícios, né? A gente tem também o Laços 20, que a gente fala praticando canicross, que fala dessa parceria do animal no esporte, assim, que é muito legal. Então é uma coisa que
Você acorda de manhã ali, o bichinho já tá pronto, vamos que vamos. Tipo, é um super personal ali, né? Super incentivo. Então, para muitas coisas eles podem ser... a gente pode aproveitar o que eles estão ali... Não é que eles podem ser usados, né? Mas a gente pode aproveitar o que eles estão disponibilizando ali pra gente. Seja cão, seja gato, seja um pássaro... O que for, né? Uma tartaruguinha, o que for. Eu acho que super ajuda mesmo. Acho que vale a pena a gente aproveitar e temos, né, que zelar aí pela qualidade de vida, pelo ter realmente esse respeito, essa empatia aí pela vidinha deles, pelo bem-estar deles. Com certeza. Eles estão aqui para doar amor, né? A gente tem alguns podcasts também que falam sobre medicina integrativa e a gente fala muito da parte emocional relacionada, né? Assim, o que eles representam na nossa vida e emocionalmente, energeticamente, o que a gente consegue, o que eles trazem para nossa vida, para dentro da nossa casa, o que eles simbolizam, né? Porque o vínculo está cada vez mais profundo. Então, assim, nada mais correto do que a gente cuidar deles de maneira, né, assim, da gente se informar e conseguir melhorar a qualidade de vida deles e fazer com que eles estejam aqui de maneira plena e de maneira saudável e cuidando, né, assim, da saúde deles, porque não tem como não cuidar, né? Se tem um bichinho, você adotou, você colocou dentro da sua casa, seja para qualquer fim, e qualquer fim mesmo, né? Seja trabalho, seja emocional, seja parceria, seja qualquer coisa, uma parceria pro seu filho, né? Seja qualquer coisa dessas, que você dê qualidade de vida e zele pela saúde dele também, não tem como não ser. Então, o Laços Podcast tá aí para isso, para justamente a gente trazer saúde, qualidade de vida e vínculo aí entre os humanos e os seus animais, seja ele qual for. Informação a gente não vai deixar faltar, né, Marina? Não, e aliás a gente está super aberta a receber propostas, a gente super ouve os ouvintes quando eles falam com a gente e dão sugestões de temas, a gente aproveita. Tanto que esse que eu falei que a gente fez sobre adestramento foi um ouvinte que queria algumas informações, a gente fez uma série, então foi bem legal, foi um negócio super produtivo, a gente adorou ter gravado. Então fica ligado nas nossas redes sociais, entre em contato com a gente, que a gente adora receber recado, adora receber opinião. Sabemos, né? Gostamos muito sempre de fazer essa troca. Adoramos aí o convite do De Propósito, né? Que a gente teve aí para eles poderem divulgar também o nosso trabalho. E eu acho muito legal o trabalho deles. Ouvi alguns podcasts muito interessantes sobre assuntos bem, bem diversos e bem interessantes mesmo. Eu queria muito agradecer, né, acho que em nome do podcast Laços mesmo, de toda a nossa equipe, agradecer pelo convite do pessoal de Propósito. Foi muito gostoso estar aqui, é muito gostoso falar sobre isso. Quando a gente fala do que a gente gosta, não tem fim, né? Se a gente pudesse ficar falando o dia inteiro. E esse foi mais um podcast do De Propósito e eu espero muito que vocês também tenham gostado tanto quanto a gente. Eu também espero. Estamos dispostos aí a mais convites, mais temas também. Podem mandar sugestões para eles ou pra gente, né, Marina? Com certeza. E lembre-se, então, de divulgar esse episódio para todos os seus amigos, familiares, para aquele vizinho chato. Bota lá no correio dele, coloca o De Propósito. E siga também o De Propósito nas principais plataformas de streaming. O podcast De Propósito está disponível no Spotify, no iTunes. Basta você digitar Demudo, espaço, propósito e assinar. Já o Laços Podcast você pode ouvir pelo site laçospodcast.com.br/podcasts ou ainda pelo Spotify, pelo SoundCloud e o iTunes também. A gente espera você e até a próxima. Um super beijo. Um super beijo.